Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Pedir para que você abra a sua Bíblia. Em 1 Samuel 16. Nós vamos ler do 1 até o 12. Aí eu vou ler e vou passar cada parte. Você vai encontrar direção e orientação, todo esse pedaço, aliás, a Bíblia toda, mas aqui no que vamos falar hoje, em cada uma dessas partes, nós recebemos uma direção de Deus, uma revelação, um entendimento, para implantar na vida e, com isso, então, fazer da nossa vida uma vida abençoada. Então, vamos lá. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Sabe, isso aqui é fora de série. Toda vez que você encontrar essa frase, tal pessoa fez o que o Senhor mandou, o que o Senhor dirigiu, você vai encontrar sempre um fim abençoado. Aquela pessoa sempre, você vai, ao longo da história dela, você não vai vê-la sem problemas, não é isso? Mas você vai vê-la abençoada sempre. Porque ela fez, porque ela está fazendo, porque ela faz aquilo que Deus manda. Obedecer a Deus é o maior desafio da vida de qualquer pessoa. Eu sempre olho quando alguém diz, não é difícil agradar a Deus. Eu penso, essa pessoa não conhece nada. Não, ou ela é muito hipócrita, ou ela até hoje não conhece nada do cristianismo. O cristianismo não leva ninguém a viver de forma acomodada. Se uma pessoa quiser uma vida acomodada, ela não pode praticar, estar no cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Não dá condições para uma pessoa viver acomodada. Agradar a Deus sempre será um grande desafio. Sempre. Você está numa posição confortável, não é difícil mesmo você dizer: eu te amo, Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso, não vivo sem o Senhor. Ai, como eu adoro andar com Deus. Deus chega para você e te pede algo, te dá uma direção. E se você não estiver disposto a obedecer, ali você mostra a sua cara. Ninguém vai mostrar a verdadeira fé quando está de forma, numa vidinha confortável. Mas quando Deus manda ela fazer algo, tomar uma atitude, ali sim você descobre o verdadeiro cristão.
o que realmente anda com Deus. Porque ouvir a Deus é uma coisa, confiar em Deus e fazer o que Ele está mandando é outra coisa. As pessoas estão ouvindo Deus, ainda que elas estejam só escutando, a palavra está sendo levada. Então ninguém pode falar, Deus nunca falou comigo. Sim, você pode não estar ouvindo, mas Ele falou com você. E fazer o que Deus está direcionando. Quando aquilo estremece a sua carne. Então, eu parei aqui porque Samuel fez o que o Senhor disse. Ah, se todo mundo fizesse o que o Senhor manda fazer. Ninguém conheceria derrotas. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, vem em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas este disse também, não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Levante-se unja-o. Ok, agora nós vamos passar por partes. Primeira parte que nós devemos aprender. Parar de nos entristecer por coisas que o Senhor já rejeitou. Parar de lamentar coisas que o Senhor mandou botar um ponto final. Parar de sofrer por aquilo, chorar por aquilo, entristecer por aquilo. O Saul foi o rei que foi o primeiro rei de Israel que Samuel que consagrou. E Saul fez tudo diferente do que Deus mandou ele fazer. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele ia lá e fazia outra bem diferente. Claro que ia dar tudo errado. Claro. Gente, eu estou há muitos anos no Evangelho. Todas as vezes que eu ouvi a Deus e fiz o que Ele me mandou fazer, deu certo. Quando eu desobedeci, deu errado. Todas as pessoas, eu não sei quantas pessoas já trabalharam comigo. Muitas. Todas que me ouviram, eu estou falando, isso não é prepotência, não é nada. Eu pago um preço para isso. Isso não é de graça. Eu pago um preço. Todas as vezes que Deus me deu uma direção e foi feito, deu certo. Quando eu dei uma direção a alguém e ela fez, deu certo. Quando a pessoa decidiu escolher o próprio caminho, deu errado. Ela não quis ouvir o que Deus tinha para ela. Deu errado. Deus usava Samuel para ajudar o Saul,
Mas ele escolhia fazer errado. O Samuel dirigia o Saul. Ele era dirigido. Mas o Saul sempre ia lá e fazia diferente. Consequentemente, dava tudo errado. Até que chegou um ponto que Deus rejeitou. Falou, não, chega. Chega. Acabou. Como rei, eu já rejeitei esse sujeito. Ele não serve para ser rei. Ele não serve. Ele não me obedece, ele não me ouve. Ele não faz o que eu estou mandando. Chega, como rei, eu o rejeitei. Mas o Samuel tinha afeto por ele. E não queria que aquilo estivesse acontecendo, que Deus o tivesse rejeitado. Às vezes nós podemos ser muito emocionais. Eu estou falando de um sacerdote que ainda estava entristecendo, triste por causa da situação. Estou falando de um sacerdote. Quando eu falo de um sacerdote, é de um homem que vivia para o reino de Deus. Um homem santo, um homem de Deus. Mas um homem que nesta situação da vida dele, ele estava muito emocional e sentimental. E aquilo estava afetando a vida dele. E o próprio Deus chegou e disse, ei, até quando você vai se entristecer por Saul? Eu já o rejeitei como rei. Você vê que às vezes a gente quer ser melhor que Deus. Deus tinha rejeitado o Saul. Mas o Samuel estava sofrendo. Não era para ele estar envolvido mais com aquilo, porque se aquilo foi decisão de Deus, Deus está certo, tudo que Deus faz está certo. Então não era para ele estar envolvido com aquele, alimentando aquele espírito, aquele sentimento. Mas tem gente que é assim. E não é nem só gente, a gente muitas vezes começa a sofrer por uma coisa que Deus está dizendo, não fica aí lamentando isso, chorando isso aí. Isso aí vira página, é passado, deixa. O Saul não quis mudar, não adianta você agora ficar sofrendo por ele. Isso aqui é uma grande lição de vida. Porque às vezes o mundo, na sua hipocrisia, e muito cristão hipócrita, não faz nada que agrada a Deus, mas por qualquer coisa, ele tem um discurso do amor. Ora, minha gente, a prática do amor não é com ladainha, eu te amo, Jesus também, tá? Tenha paciência. Para falar sério, detesto estas frases. Elas me soam falsas, hipócritas. Não vou dizer uma coisa que não tem o menor sentido. Eu te amo, Jesus também, tá? O verdadeiro cristianismo consiste em prática. Você pratica o amor com as suas atitudes corretas. Quando você decide fazer o bem a qualquer custo, não com sentimentalismo, com frases piegas, mas com atitude correta. Quando você está orando por alguém, abençoando aquela vida, contribuindo para o bem dela, para a vida dela, você dá a ela uma direção. Muitas vezes a correção, todas as vezes que eu corrigi meus filhos, foi porque eu queria que eles fizessem a coisa certa. Todas as vezes. Porque é uma vontade tão grande de que tudo flua bem. Deus nos corrige.
E isso é benéfico. Se Deus não nos corrigir, nós vamos nos arrebentar. Se Deus não nos dirigir, nós vamos nos arrebentar. Então, o Samuel estava triste em função do Saul. E Deus veio e falou para ele: chega, até quando você vai continuar se entristecendo por causa do Saul? Eu. Não foi o fulano, o cicrano, o beltrano, eu. Deus o rejeitei como rei. Se eu o rejeitei, você tem que entender isso e não ficar lamentando isso no teu espírito. Chega. Vá ungir, vá pegar o chifre, encher de óleo e ungir um novo rei. Quantas vezes Deus está nos dizendo: vamos, recebe essa unção, toma esse espírito, essa unção, esse óleo no chifre, significa uma nova unção, um outro espírito, e partir para coisas novas. Eu tenho um novo rei, eu tenho coisas novas. O Saul é passado. Mas às vezes uma coisa já é passado, aquilo já devia ter ficado lá, mas a pessoa ainda fica remoendo aquilo. Se entristecendo, se chateando por uma coisa que Deus está dizendo: chega, vamos partir para coisa nova. Aprenda isso. Você quer ter uma vida abençoada? Essa parte da palavra é show. Sabe quando, às vezes, a gente está sofrendo por uma coisa, e sofrendo, e remoendo, e aí Deus vem e fala com a gente: chega, até quando você vai ficar chorando por isso? Lamentando isso? Eu rejeitei. Ou seja, não era da minha vontade, não era o que eu tinha para você. Tantas coisas que às vezes Deus vem e está dizendo: ó, isso era para você. Deixa para lá. Segue em frente. Vamos, pega uma nova unção, outro espírito, vamos ungir outro rei. O Samuel virou para Deus e disse assim: como que eu vou fazer isso? Se o Saul souber, ele vai me matar. Gente, essa parte eu gosto muito. Porque Deus disse para ele: pegue um novilho e diga que foi sacrificar ao Senhor. Desde quando que você tem que ir lá para o Saul e dizer: estou indo consagrar o novo rei de Israel? Por que quando Deus nos dá uma direção, nós temos que sair contando para todo mundo? Por que tudo a gente tem que contar? Não tem que contar nada. Ele ia no sacerdote, pega um novilho e vai sacrificar o Senhor, que mal tem nisso. Tem que fazer isso. Vá fazendo as suas coisas, vá fazendo o que tem que ser feito e pronto. Às vezes nós paramos a nossa vida complicando. Eu penso que Deus estava dizendo a ele: não complica, Samuel. Não complica. Se eu estou te mandando fazer alguma coisa, se eu estou te mandando ir, eu vou abençoar, eu vou dar condições. Não complica. Nós complicamos. Mas se eu for fazer isso, e se isso acontecer? E se aquilo outro acontecer? Isso não der certo, isso só me matar. Se Deus está me mandando fazer alguma coisa, Ele vai velar para que aquilo saia muito bem. Você é um sacerdote, pegue um novilho e diga que foi sacrificar o Senhor. Ou seja, você pode sacrificar o Senhor e ungir o rei de Israel. E você não tem que falar que foi ungir o rei de Israel. Só que foi sacrificar. Está entendendo? Não. Isso não é maravilhoso? Às vezes nós perdemos tanto tempo com explicações.
e tem gente que quer explicar tudo. E tem que explicar tudo. Por que tem que explicar tudo? Você não tem que ficar explicando nada. A gente vai até um ponto, depois disso, tem gente que tem necessidade de dar satisfações e satisfações e não sei o quê. Tudo tem que ter alguma coisa, às vezes, por trás, ruim. Isso é ridículo. Sabe, quando eu fui fazer o casamento dos meus filhos, levantou-se uma conversa que eu estava casando os meus filhos rápido. Não foi aqui, não. De onde há parentes e coisa. Porque minhas noras estavam grávidas. E eu estava casando, porque eu sou rápida para fazer as coisas. Eu não fico perdendo tempo quando Deus me dá uma direção. Eu me lembro que eu estava orando na madrugada pelo relacionamento dos meus filhos. Um estava namorando o outro, e eu sempre pedia a Deus, tudo muito na bênção, e tudo tem que ser rápido. E eu dizia assim para Deus, porque eu fico preocupada com esse mundo, não quero que entre em maldição. Entende o que eu digo? Porque eu não quero mesmo. Eu quero que meus filhos caminhem na bênção. Eu sempre lutei por isso. Não vou deixar que uma coisa tome uma proporção desnecessária. Peraí, se chegamos, vamos conversar. É essa mulher que você quer, esse homem que você quer, ok. Bom, está certo disso, vamos orar a Deus. Deus nos deu a direção, bom, está correto, é a pessoa certa. Bom, então vamos casar. Ok. Só que eu não dou satisfações a ninguém, porque não tenho que dar. Ah, mas foi tão rápido? Por que foi rápido? Porque já estava tudo sendo encaminhado, e quando foi, resolvi. Isso nunca existiu. Aliás, eu sempre falo isso com eles. Por mim, nem teriam filhos, porque botar filhos nesse mundo ultimamente está uma coisa terrível. Estão casados há 2 anos e pouco. E aquilo caiu por terra, porque as pessoas querem, tem que haver alguma, porque isso aqui está sendo feito, tem que ter alguma coisa ruim por trás. Não tem, é só bênção mesmo. É que quem anda na bênção, não protela para se colocar cada vez mais na bênção, entendeu? Se você quer andar em bênção, você não protela isso. Decisões que vão te levar para mais bênção. Quando Deus me mandou vir para São Paulo, também foi assim. Deus falou comigo e foi ligeiro. Eu vim, enfrentei tantas coisas, que só Deus sabe. Mas enfrentei. E vim. E foi assim. Deus falou comigo, eu viajei. Eu não esperei, eu agi. E pronto. Porque eu sei que quando Deus fala algo, nós devemos fazer e aquilo vai dar certo. Quem faz as coisas funcionarem somos nós, obedecendo a Deus. E no mais, lutas nós enfrentaremos em qualquer situação. Só que nós temos a certeza que seremos abençoados em tudo se estivermos dentro daquilo que é a vontade de Deus. E Deus nos honra. Mas Senhor, e se o Saul souber, ele vai me matar? Ô Samuel, pega o novilho e diga que foi sacrificar ao Senhor. Simplesmente você é um sacerdote. Sacerdote sacrifica ao Senhor. Vá sacrificar ao Senhor. Por que você está fazendo isso? Porque Deus me mandou fazer.
Porque a vontade de Deus. E daí? Eu sei do meu relacionamento com Deus. Você sabe do seu relacionamento com Deus. Entende o que eu estou dizendo? E se Deus te dá uma direção, é você com Deus. Aí Deus continuou dizendo: convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Olha só, todos os detalhes de organização. Você pega um novilho, vai sacrificar ao Senhor, convida o Jessé, e aí eu vou te dirigindo. Não se preocupe com outras coisas. Eu estou mandando você ir, você pega um novilho, vai sacrificar, convida o Jessé com seus filhos, e aí eu vou te indicar o que fazer. Quem você vai ungir? Exatamente assim na vida. Deus te fala algo, você vai fazendo e Ele vai te direcionando. E as coisas vão fluindo. Entende? Ok. Tem que entender, porque dessa maneira você vai ter uma vida honrada. Não fácil, mas honrada. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, aí aqui é outro ponto. Quando ele chegou a Belém para fazer o que Deus mandou, as autoridades foram ao encontro dele tremendo de medo. Porque é exatamente isso que acontece com quem vive por sentimentos, pensamentos e guiado por sentidos. Você não pode ser dirigido por seus sentidos. Diga isso comigo, eu não posso ser dirigido por meus sentidos. Nós temos 5 sentidos e nós não podemos permitir que eles nos guiem. Que eles dirijam a nossa vida. Você não pode ser guiado pelos seus sentidos. Ah, eu vi. Ah, eu não vi. Eu ouvi. Eu não ouvi. Ah, eu senti. Não senti. Fé não é isso. Fé não é sentimento. Fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Ah, eu não estou sentindo nada, mas eu creio. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Não estou ouvindo nada, mas eu creio. Não estou sentindo cheiro de vitória, mas eu creio que a vitória está chegando. Mas tem gente, não estou sentindo. Se você esperar sentir para fazer a vontade de Deus, nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Se esperar sentir vontade para fazer a vontade de Deus, nunca vai fazer. Se sentir, eu estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo. Tem gente que só vive assim. Eu sinto, não sinto, estou pensando. Pela minha cabeça pode passar tantos pensamentos contrários aos de Deus. Eu posso sentir um monte de sentimentos miseráveis. E isso não significa, e se eu for permitir que eles me dirijam, eu serei destruída. E tem gente que até hoje é dirigido pelos sentidos, é dirigido pelo que sente, pelo que pensa. É isso que comanda a vida dele. Ah, eu estou magoado. Então não posso fazer nada, estou deprimido, acabou minha vida. Ah, eu não sei, muito complicado, muito isso, muito aquilo. Pronto, não faço nada. É por isso que tem um monte de gente infeliz e frustrada. Porque não toma atitude na vida. Tem medo. Fica esperando ter um movimento fora do comum. E Deus fala com a gente nas mínimas coisas. Deus vai falando com a gente. Deus vai nos guiando. E você tem que ir percebendo. Cada palavra, cada direção que Deus vai te dando. É para te levar para o lugar da honra. Eu vou repetir. Para te levar para o lugar da honra. As autoridades foram tremendo de medo. Porque tiraram conclusões precipitadas. O profeta, o sacerdote está indo até eles, quer dizer, só pode ser coisa ruim, não era coisa boa. Só pode ser coisa ruim.
o ser humano tem uma tendência de, primeiramente, tirar conclusões precipitadas, sofrer por antecipação, esperar o pior. Por que temos que esperar o pior? Por que temos que ceder a pressentimentos diabólicos? Por que não podemos estar o tempo todo, pense no que é bom, lembra do que diz Filipenses 4? Pense no que é bom, no que edifica, no que é de boa fama, no que se pode dar louvor, no que é excelente. Pense nisso. Bom, Deus tem algo bom para mim. Se o profeta está vindo até mim, é porque tem algo bom para mim. Mas estava todo mundo tremendo de medo. Vens em paz? Claro que eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Venham comigo e sacrifiquem juntos. E ali, ele consagrou a Jessé e aos filhos dele. E abençoou. E aí, ele olhou para Eliabe. Eliabe, com certeza, era um segundo Saul. Mas ele era alto, bonito, soldado do exército de Israel. Quando Samuel olhou para ele, disse, com certeza é esse o rei. Olha só, com certeza é esse, olha só. Pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Mais uma vez, até o profeta, até o sacerdote, cedeu ao mesmo espírito dos outros. Os outros já olharam, esperaram o pior. Ele julgou pela aparência. Esse é o maior erro das pessoas. Esse é de Deus, esse não é de Deus. Esse aqui vai ser o rei, esse aqui não vai ser o rei. Por que ele vai ser? Porque ele é alto, é bonito, ele é soldado, então ele tem cara de rei já. Se ele tem cara de rei, ele é o rei. Mas acontece que Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. E você tem que ter na sua cabeça o seguinte: você não é capaz de ver o coração de uma pessoa. Você não é capaz de ver aquilo que está oculto aos seus olhos. Então, você tem que confiar em quem? Quem pode ver? Deus. Só Deus pode saber. Por isso que você não pode tirar conclusões à base do olho, do olhômetro. Eu olhei, é. Olhei, não é. É o que eu acabei de falar, ser guiado pelo sentido da visão. É o que muita gente faz. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Ah, eu acho que isso aqui tem cara, porque é tão bonito, né? Tem cara de Eliabe, nossa, espetáculo. Só pode ser esse o rei. Ele tem tudo para ser rei, mas não era. O Senhor imediatamente falou, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que você tem que estar em Deus, porque só Deus pode ver o que está oculto aos seus olhos. Se você vai pelo que você está vendo, você fracassa. Mas se você vai por aquilo que Deus está te guiando, ainda que aquilo não tenha boa aparência, ainda que aquilo não seja tão bonito aos olhos, mas você tem que crer que Deus que está vendo o coração, o interior, Deus está vendo a situação no oculto. Aí eu estou falando de pessoa, mas também tem a situação em geral. Ele que sabe do futuro. Ele que sabe o que está oculto aos nossos olhos. Então só cabe a você fazer o quê? Depender de Deus. Depender de Deus. Em tudo. Você vê que olha como a gente pode errar feio. Com certeza esse é o rei de Israel. E era? Não. Se o Samuel tivesse ungido Eliabe teria feito pior do que Saul. Porque ele era a versão do Saul.
Ele era alto como Saul, bonitão igual Saul. Saul era o rei e o comandante do exército, e ele era soldado do exército de Israel. E isso não fazia dele nem um pouco especial, porque o coração dele, o Senhor disse, eu o rejeitei também. Ele não é esse que eu tenho. Muitos cristãos até hoje são guiados pela aparência, pelo que eles estão vendo. Entendeu? Tem muita gente que até hoje tem uma visão do que é de Deus ou não é de Deus, por aquilo que ele está vendo. E é por isso que a pessoa quebra a cara, porque às vezes ela pode cair em cada fria. Ela pode ser seduzida por uma coisa que não tem nada a ver, não tem bênção, não tem sinceridade, não tem Deus naquilo, só porque aquilo tem cara. Mas como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. E o Senhor está dizendo, a aparência, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Ele pode ter tudo, mas não tem o principal. O coração que eu espero. Tem coisa que aparentemente tem tudo. Você olha e diz, é show isso aqui. Mas não tem bênção naquilo. Não tem. Aí, mais outra situação. O Jessé foi passando os filhos. Ele tinha 8, mas ele só trouxe 7. Ele deixou o Davi de fora de tudo. Inclusive, o Jessé com 7 filhos foram ungidos, consagrados. Receberam consagração do sacerdote. Participaram do sacrifício. E o Jessé não lembrou. O Davi foi o único que ficou fora da consagração, fora do sacrifício. Que o pai não lembrou dele, não trouxe ele. Ele ficou fora de tudo. Lembra aqui, ó? Que nós lemos aqui, ó. Respondeu, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor. Então, no 5. Então ele consagrou Jessé e os filhos e os convidou para o sacrifício. Só que o Davi não estava aqui, ó. Você vê que todos aqui até receberam a unção, participaram a consagração, participaram do sacrifício. Mas ele não chamou o Davi não participou de nada disso, porque o pai não chamou ele, deixou ele de fora. Aí o Jessé, na cabeça do Jessé, o rei então de Israel tinha que estar entre os 7 que estavam ali. E ele passou os 7. E Deus só foi falando assim, não é este, não é este, não é este, não é este, não é este. Aí o Samuel parou e falou assim, você não tem mais nenhum filho, não? Porque quer dizer, eu não estou enganado. Se Deus me mandou vir aqui e ungir um dos seus filhos, quer dizer, onde é que está? Ah, tem, mas ele está cuidando das ovelhas. Ah, então nós não vamos sentar enquanto ele não chegar, vai buscar. Vai buscar ele. Quando ele chegou, Deus disse, é este. Então, deixa eu te dizer uma coisa para você. Às vezes a gente passa os 7 filhos. A gente tenta de cá, tenta de cá, tenta de cá, tenta de cá, tenta. E tenta fazer. Isso dá certo, isso dá certo. E dá tudo errado. Por quê? Deus, por que Deus? Não vai, está dando tudo errado. Eu já passei os 7 filhos, nenhum desses. Eu já fiz tudo isso aqui, nada deu certo. Por que não deu certo? Porque nenhum dos 7, o Senhor disse aos 7, esse não é, esse não é, esse também não é, esse também não é. Porque não era. Tem coisa na vida que você tenta de cá, você tenta de lá, você faz de cá, você faz de lá e não dá certo. Sabe por quê? Porque não é de Deus. Porque não é de Deus. Ponto. Bota um ponto. Se você
já passou os 7 filhos e não é nenhum desses, confie em Deus, que o seu, ainda que a aparência não seja, ele não é o mais alto, ele não é isso, mas ele vai ser a bênção e não um problema para a tua vida. Ele vai ser a bênção e não problema. Então, às vezes você já passou, já tentou aqui, tentou ali, tentou aquilo outro, nada deu certo. É Deus dizendo, não é este, não é este, não é este, não é este. E a sua vitória vai vir de um lugar que você não espera. Às vezes a gente está esperando uma vitória e ela vem da forma mais inusitada. Do lugar que ninguém espera. Nem para consagração e para o sacrifício Davi foi chamado. Porque Jessé em nenhum momento pensou que Davi poderia ser o rei de Israel. E muitas vezes é exatamente isso. A gente não para, nossos pensamentos não são os de Deus, nossos caminhos não são os de Deus. O plano é do homem, mas a resposta é de Deus. Você acha que uma coisa vem de cá, vem de lá, vem de cá, não sei de onde, e Deus está dizendo, não é isso, não é isso, não é isso. A tua vitória vai vir de onde você não espera. Exatamente isso. Ela vem de onde você nunca pensou. As coisas começam a acontecer de uma maneira que você fala, se me contasse eu diria mentira, é impossível. Mas quando Deus bota a mão num negócio, o negócio flui, que é uma beleza. Entende isso? Então, se você chegou aqui hoje e está aí, não deu certo isso, nem aquilo, naquilo, porque Deus está dizendo, não é este, não é este, não é este. O seu está guardado e vai ser o melhor. Vai vir como bênção e não como problema para a tua vida. Se Samuel tivesse consagrado o Eliabe, Israel teria vivido um problema maior. Deus não tinha mais problemas, vou repetir, Deus não tinha mais problemas para Israel. Deus tinha agora um tempo de renovação e de bênção para Israel. Amém?